figura da expropriação por utilidade particular remete-nos a questionamentos básicos que se podem resumir corretamente em: como é que um particular pode expropriar outro particular? Até que ponto um particular poderá expropriar outro particular para prosseguir o seu interesse, o seu próprio interesse, queria dizer? Ou será que o Estado expropriará um particular para dar primazia a um outro particular? Hoje, o Estado moderno é democrático e de direito, onde estão assegurados os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o direito à propriedade, com seus direitos reais menores, constituem um direito fundamental. Toda uma intervenção ou privação desses direitos só pode ser feita em casos excepcionais, que para o ordenamento jurídico angolano devem ser casos em que o Estado, sacrificando uma minoria, logrará benefícios para uma maioria, pois a expropriação por utilidade pública deve ter lugar apenas quando um ente público, em nome do interesse público, intervém no direito da propriedade ou outro direito real menor para satisfazer o interesse de âmbito público mediante justa indemnização. Evitemos com este diploma que as disputas sobre a posse de terras resultem em atos graves de violação de direitos humanos, mesmo que os direitos superiores do Estado tenham que prevalecer, pois o direito à vida ainda é um bem maior que a própria Constituição consagra e defende. As mortes e torturas de cidadãos que ocorrem um pouco por todas as zonas mineiras por causa da disputa de terras onde supostamente existem os jazigos de diamantes deviam acabar. Uma vez bem sucedida a expropriação por utilidade pública, que os benefícios daí resultantes reflitam positivamente na melhoria das condições de vida das respectivas populações. Tenho dito, Sua Excelência, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado José Semedo, do MPLA. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, dignos auxiliares do titular do Poder Executivo, honoráveis deputados. A proposta de lei em apreço na generalidade tem como objeto o estabelecimento de regras a serem observadas quando o Estado, através dos órgãos competentes da administração pública, pretende expropriar direitos e bens pertencentes a entidades privadas em face do interesse público. A expropriação consiste na privação de alguém do seu direito de propriedade, no todo ou em parte. Historicamente, a propriedade privada foi universalmente consagrado e inatacável juridicamente até ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando surgiram as nacionalizações e os confiscos, na sequência das revoluções mexicana em 1910 e russa em 1917 e do movimento de independência dos Estados então colonizados. As expropriações transformaram-se assim numa das questões mais delicadas e polêmicas na doutrina e na jurisprudência, sendo inclusive objeto da Resolução 3281 de 74 das Nações Unidas, que aprova a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados no âmbito da nova ordem econômica internacional. No mundo moderno, a propriedade privada é um elemento fundamental da economia de mercado, sendo o seu respeito e proteção pelo Estado um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, como confirma, por um lado, o artigo 89 da nossa Constituição, ao consagrar a economia de mercado e o respeito e proteção à propriedade e iniciativa privadas entre os princípios fundamentais da organização econômica, financeira e fiscal do Estado. Por outro lado, pelo artigo 14, ao preceituar que o Estado respeita e protege a propriedade privada das pessoas singulares ou coletivas.
Estes postulados constitucionais demonstram inequivocamente que na ordem jurídica angolana a propriedade privada não só possui dignidade constitucional, como o Estado se compromete a respeitá-la e a protegê-la. No entanto, a possibilidade de expropriação de bens, propriedade de nacionais e mesmo de estrangeiros, é atualmente admitida a nível internacional, com base no princípio da soberania política, jurídica e econômica dos Estados, bem como na hierarquia superior do interesse nacional, comparativamente aos interesses privados, não constituindo, por isso, nenhuma heresia jurídica ou ilícito nacional ou internacional. Excelências, pelo exposto, é incontornável a conclusão de que, para uma expropriação juridicamente aceite, é mister que, a linha A, se apure a sua licitude, o que implica saber em que medida ou intensidade o interesse público justifica o ato expropriatório. A linha B, se assegure o direito à indemnização, o que implica determinar o montante da indemnização e principalmente a forma da sua concretização. Assim, ao passo que a licitude pressupõe que a expropriação não seja arbitrária nem discriminatória, a indemnização pressupõe a reparação do dano sofrido pelo titular do direito expropriado. É baseado nestes fundamentos jurídicos que a ordem jurídica angolana somente permite a expropriação por utilidade pública mediante justa e pronta indemnização, nos termos da Constituição e da lei, de acordo com o número 2 do artigo 37 in fine, assegurando o número 3 do citado artigo, que o pagamento da indemnização é condição da eficácia da expropriação. Excelências, chegado a este ponto, eis a maior dificuldade, o cálculo do montante da indemnização. E, em se tratando de investimento estrangeiro, na questão do direito aplicável e na sua realização efetiva. Como facilmente se pode inferir e concluir, a negociação sobre o montante da indemnização é uma questão das mais difíceis, de onde os maiores litígios normalmente emergem, visto que nenhuma das diversas fórmulas apresentadas internacionalmente como a fórmula HAL é insuscetível de controvérsias. Um acordo amigável constitui o mais eficiente e eficaz caminho para a solução da contenda. Não havendo, contudo, esse acordo, as partes recorrem à disputa contenciosa para uma solução definitiva, sendo que, entre a via judicial, através do Tribunal Estatal competente, e a via extrajudicial, através dos métodos alternativos de resolução de conflitos, nomeadamente a mediação, a conciliação e a arbitragem, esta é, a todos os títulos, a mais adequada e, por isso, a mais recomendável, em função das suas vantagens específicas, como a celeridade e a confiabilidade, o que garante um tratamento mais justo e isento e equitativo em face da presença do Estado na contenda. Excelente voto favorável, conclamando a todos os deputados a fazerem o mesmo, para que, na especialidade, seja aprimorada e enriquecida, a fim de que a ordem jurídica angolana conte com uma lei de expropriação que confira certeza e segurança jurídicas a todos os cidadãos e aos investidores nacionais e estrangeiros quanto aos seus direitos privados e os bens a eles inerentes, o que contribuirá sobremaneira para a melhoria do ambiente de negócios em Angola. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Felé Antônio, da Casa C. Obrigado, presidente. Já foi ultrapassado, mas vou colocar só uma pergunta ao senhor ministro. A senhora ministra, quero só saber, para nos responder, se essa lei que estamos a ser discutida hoje, se está em favor do povo ou não. Por quê? Tem um cidadão angolano que vivia na ilha quase há 5 anos, foi deslojado, foi partir às suas casas, até nesse momento vive na casa das tendas.
Se essa lei mesmo é para proteger o povo, bem, Luanda, 6 de janeiro de 2020. Hoje é dia 23. Agora aqui estou a ver dia 6 de janeiro. Em cima, dia 13. Agora não estou a ver como é. Se for lápis, eu começo para corrigir. Só isso, presidente. Obrigado. Depois os relatores vão esclarecer. Deve ter sido um lapso. Passa a palavra ao deputado Joaquim Afoia, da UNITA. Obrigado, Sr. Presidente. A lei da expropriação por utilidade pública obriga-nos a revisitar as nossas memórias para avaliar e refletir sobre os efeitos da política de saneamento econômico e financeiro (CEF) e o redimensionamento das empresas públicas que vieram a desembocar na acumulação primitiva de capitais que o MPLA introduziu de maneira muito afastada da honestidade que deve caracterizar quem gera o bem público. Foi através das expropriações por utilidade pública que se construiu toda a teia de corrupção e roubo que o país vive. Senhor Presidente, caros colegas, quando recebi o projeto da lei em discussão, lembrei-me da então lei que submetia o território das Lundas como reserva do Estado. A lei dos diamantes, que na prática era o estado de sítio do povo Lunda. A dita lei proibia a prática da agricultura, da pesca e do comércio aos cidadãos residentes e não só. Situação que até neste preciso momento perdura. Quem ousasse desafiá-la, a morte batia-lhe a porta. Muitos cidadãos são mortos sem justa causa por essas situações. Para se transpor, recordo-me de igual modo as expropriações de terras das camponesas, as corridas, as estruturas, as matanças e as expropriações indevidas de diamantes e diversos bens, incluindo os de primeira necessidade de garimpeiros nas Lundas Norte e Sul, assim como de zungueiras nas ruas de Luanda pelas forças da ordem e da fiscalização. Senhor Presidente, não me esqueci das reservas fundiárias do Estado, que mudaram de nome, de reservas fundiárias de Estado para reservas de governantes oportunistas, principalmente aqui em Luanda. Ao longo da Via Expressa, podemos ver o exemplo. Muitas placas que lá andavam, com dizeres reservas fundiárias do Estado, mas esses terrenos depois passaram para a titularidade de pessoas singulares, pessoas privadas. E quanto à terra, as expropriações por utilidade pública, do meu ponto de vista, devem ser devidamente justificadas. E a primeira medida deve cingir-se no primado do bem-vida, na segurança e na dignidade das pessoas que vivem nos perímetros a expropriar. O Estado deve assumir as suas responsabilidades do ponto de vista indemnizatório, para que os benefícios sirvam primeiro às pessoas afetadas. Senhor Presidente, para terminar, atendendo ao sofrimento do povo, que acarreta com as consequências ambientais e não só, resultantes da exploração mineira, proponho que, doravante, sejam atribuídos
5% da exploração de diamantes, ouro ou outro tipo de minério às comunidades das áreas de exploração. Isto significa que, no mínimo, 5% dos recursos explorados devem reverter-se para projetos econômicos e sociais em benefício das comunidades locais dos perímetros em exploração. Esta é tarefa fundamental do Estado, da qual o Executivo não se pode demitir, porque é paradoxal ver as populações que vivem em zonas potencialmente ricas debaixo da extrema miséria. Portanto, o Estado deve mudar o paradigma da sua atuação nesta matéria. Tenho dito muito obrigado, Sr. Presidente. Passa a palavra à deputada Isabel Palinganga, do MPLA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores representantes do titular do Poder Executivo, caros colegas, meus senhores e minhas senhoras. Para mim é difícil falar da expropriação. Não gostaria nada, mas como sou a última, talvez não direi muitas coisas, apenas aquilo que me vai à alma. Utilidade pública, como um direito fundamental de dignidade constitucional e pela relevante função social da propriedade que podem e devem ser exercidos nos estritos limites que a Lei Magna estabelece. A expropriação por utilidade pública é todo e qualquer ato de desapropriação de um bem de domínio particular, transferindo por ato unilateral do Estado por motivos de utilidade pública, visando a satisfação de interesse geral, ou seja, de interesse público. O ordenamento jurídico vigente, além da referência constitucional que evoquei, esta matéria de expropriação de utilidade pública é regulada por leis, decretos, regulamentos, alguns desajustados à realidade atual, razão pela qual julgamos ser oportuna e bem-vinda a esta magna casa para tratamento. Entretanto, a expropriação não é uma decisão meramente pacífica no nosso meio. A expropriação, tal como vem expresso no relatório de fundamentação, acompanhado da proposta de lei, determina a nossa Constituição e demais leis, quer internas como internacionais, a expropriação deve prosseguir o interesse público, pelos interesses legalmente protegidos dos interessados, observando os princípios da legalidade, da justiça, da igualdade, da proporcionalidade, da imparcialidade e da boa-fé pela entidade beneficiária da expropriação. A expropriação carece sempre de um procedimento administrativo que deve ser rigorosamente seguido para evitar os conflitos de pertença entre proprietários dos bens visados e a expropriação e o Estado, sendo tônica relevante a justa indemnização compensatória. Será que a indemnização justa compensatória é justa? Aí tenho esta preocupação. Caros colegas,
A importância desta lei em Angola dá-se pela grande quantidade de construções, este é o meu pensamento, anárquicas, em zonas de expansão ou construção de importantes infraestruturas. Temos de ter em atenção que, apesar de a maioria destas construções não serem tituladas, pela decorrência do tempo, muitas têm por lei posse pacífica, não titulada, direito consuetudinário e direito de propriedade por uso capião, figura que foi retirada na Lei de Terras. Portanto, é necessário a aprovação deste instrumento legislativo para que se possa de forma mais eficaz e atual lidar com esta realidade que se depara na nossa administração no momento da execução das políticas públicas. Além disso, temos a questão do crescimento desordenado dos bairros periféricos, em que a desordenado, aliás, repito, além disso, a questão do crescimento desordenado dos bairros periféricos, em que a administração tem de realizar a expansão dos acessos para melhor dimensionar o mesmo, com arruamentos, e demais infraestruturas básicas com condutas técnicas de águas e esgotos. A proposta de lei deve também regular as formas e métodos de indemnização das expropriações, de modo que tanto o cidadão como a própria administração possam se basear em critérios objetivos e pré-estabelecidos, deste modo evitando a arbitrariedade ou especulação por parte dos envolvidos. Em nosso entendimento, o meu, que a discussão na especialidade sobre esta proposta de lei servirá para melhor acautelar todas as situações adversas advenientes para que a lei a ser aprovada por esta Assembleia seja a melhor possível. Eu gostaria de terminar com a seguinte frase: temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Boaventura de Sousa Santos, professor universitário e que escreveu muito sobre a democracia participativa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passa a palavra ao deputado André Mendes Carvalho, da Casa C. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros colegas deputados, excelentíssimos representantes do titular do Poder Executivo. Já foi aqui focado que esta matéria ligada à expropriação por utilidade pública está plasmada no artigo 37º da nossa Constituição. E eu iria lembrar apenas um ou dois pontos deste artigo. O ponto 2, que diz que o Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, coletivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a expropriação por utilidade pública, e diz, mediante justa e pronta indemnização. Pronta indemnização. É o que diz a Constituição. Nós, na lei, no artigo 29º, trouxemos aqui
esta epígrafe que diz expropriação urgente. E expropriação urgente está no ponto 3, a linha H, no artigo 3º, a linha H, a sua definição é aquela que decorre de calamidade pública, de exigências de segurança interna, de defesa nacional ou de interesses estratégicos e que não pressupõe a observância de toda a tramitação prevista na presente lei. Ora, Senhor Presidente, senhores deputados, senhores auxiliares titulares do Poder Executivo, a lei não se pode sobrepor à Constituição. A Constituição diz que é mediante pronta indemnização. Por outras palavras, toma lá, dá cá. Assim sendo, no artigo 29º, ponto 3, a linha A, onde se diz que a emissão de uma declaração pelo Departamento Ministerial responsável pelo setor das finanças públicas, confirmando que este vai suportar o pagamento da indemnização devida. Isto não é pronta indemnização, é uma promessa. Embora eu entenda que esta expropriação urgente surge por razões de força maior, mas não se pode sobrepor à Constituição. A Constituição diz que é pronta, toma lá, dá cá. Assim sendo, das duas uma, ou extirpamos esta inconstitucionalidade que a proposta de lei tem, ou então, por conter essa inconstitucionalidade, esta lei tem que voltar para trás. Assim sendo, a escolha é nossa. Muito obrigado. Ainda estamos a discutir na generalidade, na especialidade pode-se corrigir. É mesmo por estarmos a discutir na generalidade. O papel da generalidade é vermos se a lei contém inconstitucionalidades. E nós estamos a detectar uma. Então aqui só duas hipóteses. Ou isso sai fora, esta linha, ou se não sai fora, a lei tem que voltar para trás. Muito obrigado. Está bem, vamos ouvir outras opiniões. Passa a palavra ao deputado Celso Capinhala, da UNITA. Desliga e liga outra vez. Tens um problema elétrico. Salta para o deputado ao lado e dá-me o nome. Qualquer coisa que está errada com... Celso Capinhala. E agora? Estavas a escrever mal. Não, Sr. Presidente. Estavas a ligar. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos representantes do titular do Poder Executivo, honrados deputados, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. A proposta de lei de expropriação por utilidade pública, como já se veio dizendo, vem preencher um vazio que vinha sendo coberto por leis, muitas delas que vêm da era colonial.
Excelências, estamos numa nova era, a era do Estado de Direito e o Estado democrático. Deste modo, a inversão do atual quadro para garantir a normalização dos procedimentos de acesso à propriedade ou então à terra, bem como dos processos de edificação e da eficaz implementação dos instrumentos do território, é uma necessidade imperiosa. Aliás, tem de haver conformidade constitucional. Como o próprio termo diz, expropriar, numa só palavra, é desapropriar. Mas, de forma ilegal, alguém que possui uma propriedade ou patrimônio a favor de privados ou coletivos. O Instituto da Expropriação por Utilidade Pública tornou-se uma parte constitutiva da ordem jurídica de todas as nações civilizadas. A UNITA espera que o Estado angolano não seja indiferente. Apesar da pertinência do diploma, queremos aqui observar que a sua aplicação terá de ter algumas cautelas, como muitos meus colegas aqui se referiram, na medida em que temos vindo a acompanhar por quase todo o país fricções e conflitos que perigam a implementação na prática do diploma que nós vamos aprovar hoje. Tudo por conta de adotarmos leis desajustadas à realidade social e cultural dos nossos povos. Se não vejamos, a atual lei de terra em vigor na República de Angola fere direitos inalienáveis dos cidadãos na medida em que nem sequer esses mesmos cidadãos têm direito ao pequeno espaço que lhes cabe, onde têm construído os seus casebres, como se vem dizendo, por supostamente a terra ser propriedade originária do Estado. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, na discussão da proposta de lei em vista, temos de ter em conta compatibilidades entre os interesses públicos e os interesses dos cidadãos, pois o governo executivo dirigido desde 1975 pelo MPLA, nem sempre a este governo tem havido alguma sensibilidade. Daí que vários conflitos entre cidadãos e autoridade se têm instalados. Quem não sabe das expropriações ilegais que acontecem um pouco por todo o país e, sobretudo, aqui mesmo na nossa cidade de Luanda, em que pacatos cidadãos são desapossados das suas terras em detrimento de interesses individuais e ou dos grandes chefes ou das famigeradas ordens superiores, sem a justa nem a pronta indemnização. Não estaremos perante esbulhos ou confisco de terras de pacatos cidadãos? Excelências, a UNITA e os angolanos estão expectantes que, uma vez aprovada a entrada em vigor do presente diploma, não interfira nem viole os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O Estado tem sim o direito de criar reservas fundiárias, mas desde que isso esteja em conformidade com a lei. Excelências, há uma pergunta que nunca se vai calar. Será que as autoridades, o Executivo, calcularam já o valor econômico das expropriações por utilidade pública e que vão implicar uma indemnização compensatória? Um dos meus colegas dizia, justa? Esta pergunta precisa sim de uma resposta. O país tem legislação suficiente para que a administração pública funcione conforme os pilares da Constituição. Temos, por exemplo, o Decreto Presidencial número 117/16, de 30 de maio,
que aprova o regulamento das operações de realojamentos. Ouvimos aqui a titular da pasta a falar dos realojamentos. Porém, a aplicação desses decretos, bem como a sua execução pelos servidores públicos, tem deixado muito a desejar. Sabe-se que o Instituto de Expropriação por Utilidade Pública afeta o direito de propriedade privada do indivíduo apenas no necessário para salvaguardar outros interesses constitucionais por razões da ordem pública. De recordar que o cidadão vê a expropriação por utilidade pública com bastante reservas, o que vai implicar por parte desta lei a ser aprovada hoje esclarecimentos aturados. Qual é o objetivo afinal desta lei? Qual é a dimensão que se pretende com essa lei? O fim último da mesma é o desenvolvimento territorial com vista a esbater as assimetrias regionais e, consequentemente, o desequilíbrio demográfico através da elaboração e implementação de políticas públicas integradas com realce para o desenvolvimento de infraestruturas em todo o território nacional. Por outro, devem-se prevenir os conflitos entre a administração pública e os visados pela expropriação, dispondo de mecanismos de tutela dos direitos dos particulares face às expropriações. Excelência, a memória não é estática, é dinâmica. Pela sua natureza, implica movimento. Tudo isso tem uma importância particular neste tempo, porque não estamos a viver simplesmente uma época de mudanças, mas estamos sim numa mudança de época. Muito obrigado. Passa a palavra o deputado Bento Bembe, do MPLA. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, caros colegas deputados, quem me educou ensinou-me a pensar positivamente. E um dia ele disse-me assim: ser adulto é uma conquista perpétua. Acredito que com esta lei nós encontramos o critério para um procedimento justo e cauteloso das expropriações. É consabido que os direitos dos cidadãos são concretizados no conjunto das ações do Estado, ou seja, nas suas políticas públicas. De igual modo, é consabido que o nosso país, a República de Angola, é parte de convenções e protocolos internacionais de direitos humanos que prevêem várias obrigações que devem ser cumpridas, garantindo o gozo dos direitos humanos de todos os cidadãos e o respeito da dignidade da pessoa humana. Os mesmos instrumentos estabelecem que, por necessidade pública ou interesse geral da coletividade, há direitos que podem ser afetados. Interessa-nos fazer um percurso à volta deste aspecto, com uma abordagem mais concisa e precisa para evitar a confusão que pode acarretar algumas pessoas. No quadro da implementação dos diversos programas e projetos assumidos pelo Estado angolano, quer perante os seus compromissos internacionais como nacionais, visando alcançar as metas estabelecidas nos seus documentos programáticos, o Governo tem desenvolvido diversas ações para melhorar a qualidade de vida das populações,
através da construção e requalificação de infraestruturas urbanas modernas e adequadas ao ritmo de desenvolvimento do país, bem como de equipamentos sociais e serviços públicos e privados. Para a prossecução de tal desiderato, o governo angolano pode recorrer ao Instituto Jurídico da Expropriação, restringindo o direito da propriedade e os direitos a ela inerentes das pessoas coletivas ou singulares. Sempre que a defesa do interesse público constitui uma prioridade inalutável para a prossecução dos interesses da coletividade. O princípio de ordem pública estabelece que o interesse privado deve submeter-se ao interesse público. O bem coletivo sobrepõe-se ao individual. Além disso, o interesse público coletivo está bem escudado pelo poder de imperium reconhecido às entidades públicas. O direito real máximo, o direito de propriedade, vem perdendo a sua plenitude, surgindo muitas limitações a este direito, sendo a expropriação por utilidade pública de grande relevância. A expropriação é admitida quando a lei a preveja e mediante o pagamento de uma justa indemnização, visando os interesses públicos e privados. Podemos entender que o direito à propriedade privada é susceptível de compreensão sempre que exista a necessidade de recurso à expropriação por utilidade pública, ou seja, ao indivíduo impõe-se sacrifícios em proveito da sociedade. Havendo expropriação por utilidade pública, é sempre devida a indemnização adequada ao proprietário. Compensa-se o proprietário pelo sacrifício que lhe é imposto em benefício de um interesse público. O lesado tem direito a uma indemnização pelo sacrifício. Ninguém pode ser privado do seu direito de propriedade, exceto nos casos fixados na lei, como é o caso das expropriações. A expropriação deve afetar o direito de propriedade privada do indivíduo apenas no necessário para salvaguardar outros interesses constitucionalmente protegidos por razões de ordem pública. A Constituição da República de Angola, no artigo 37º, consagra o direito à propriedade privada a todos e garante que o Estado respeite e protege a propriedade privada a todos os demais direitos das pessoas singulares, coletivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a expropriação por utilidade pública mediante justa indemnização. O poder exproprietário é exercido de um modo regular e legítimo, por isso, a indemnização justa constitui o meio mais importante de proteção do expropriado. A indemnização é a principal garantia do expropriado. O pagamento de uma justa indemnização é um princípio geral congênito no princípio do Estado de Direito Democrático, de harmonia com o qual os atos lesivos de direito e os danos causados a outrem determinam uma indemnização. A indemnização por expropriação visa reconstruir em termos do valor a posição de proprietário que o expropriado detinha. A expropriação é um ato de administração e sua administração pública, na sua qualidade de braço executivo do governo, no exercício da sua função de prestação de serviço em prol da coletividade, é permitida proceder à expropriação por utilidade pública. Sendo um ato da administração, não pode conter erros na medida em que se trata da aplicação especial particular da lei geral. Uma sociedade sem limites seria tirania na relação com os particulares, anarquia na relação com a sociedade.
A Lei da Expropriação por Utilidade Pública estabelece os princípios e os procedimentos a observar na expropriação pelos órgãos competentes da administração pública. Por isso, peço aos meus colegas deputados para votarem favoravelmente a essa lei. Muito obrigado.